bem, então vamos dando continuidade sobre os objetos que são ligados direto à hóstia consagrada, à Eucaristia, falar sobre o ostensório, né? Ostensório ou custódia, tá bem? O ostensório é um objeto usado para a adoração, para a exposição do Santíssimo Sacramento. Obviamente a Eucaristia é criada, é deixada por Jesus para ser comida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus diz: tomai e comei, tomai e bebei. Só que a igreja foi crescendo, né, evoluindo, caminhando nesta fé, na presença real de Jesus na Eucaristia e logo entendeu desde o começo que se Jesus está de fato presente na Eucaristia, então podemos e devemos adorar Jesus na Eucaristia. Então foram surgindo diversos objetos ao longo dos séculos, dos milênios que a igreja tem, para expor a hóstia, mostrar a hóstia aos fiéis, de modo que eles possam adorar a Eucaristia, né? Ver a Eucaristia, ver Jesus. Um desses objetos é o ostensório, geralmente é um objeto bem bonito, bem ornamentado, no qual se coloca a hóstia consagrada. Pode ser de outros materiais, né, que não se quebram nem se alteram facilmente, como algumas madeiras mais duras ou algumas coisas, mas a parte que tem a hóstia seja feita de metal precioso, a parte onde fica a hóstia, né? Ou pelo menos com um banho ali de ouro, como é o nosso caso, que não é um metal precioso, mas tem ao menos um banhozinho ali de ouro, né? No ostensório tem vidro, né? Ou cristal, para que não entre sujeira, poeira, umidade, nem bichos, né? Na hóstia. E vou virar esse grande aqui, ele tem esse vidro dos dois lados e ele tem uma portinha que se abre, né? Essa portinha que se abre e aqui o sacerdote ou o diácono coloca a hóstia consagrada, fechando depois e expondo ao povo, né? Vou mostrar aqui como se faz. Então temos aqui esse menor, tem a portinha, né, que nós abrimos. Então é claro que essa hóstia aqui não está consagrada, tá? É só farinha de trigo por enquanto. Dentro aqui tem um lugarzinho onde se encaixa esse objeto chamado luneta. Ele abre aqui, tá vendo? A luneta abre. Isso. Vamos dar um close aqui. A luneta abre, né? Então a hóstia consagrada é colocada aqui, presa, né? Aí não cai, fica preso. E é colocado nesse, parece um trilhozinho de trem, né? Coloca aqui esse carrinho como um trilhozinho, a luneta fecha. Então, está lá exposta a hóstia para a adoração dos fiéis, tá bem? Então, claro que aqui não está Jesus, né? Porque esta hóstia está sem consagrar, né? É uma hóstia sem consagrar. Opcional é esse outro objeto que aqui está embaixo, né? Que é um trono, pode ser de metal, pode ser de madeira, pode ser de diversos materiais. É um objeto opcional para deixar mais em evidência o ostensório, né? Mais alto, para que as pessoas vejam melhor. Não é uma coisa obrigatória, o trono, mas ele existe, né? Serve para colocar o ostensório, tá bom? Certo. Falando ainda sobre aquilo que compõe toda essa parte ligada diretamente à Eucaristia, aqui estão as galhetas, tá bem? As galhetas são duas garrafinhas de vidro ou de metal, às vezes, podem ser maiores, né? Onde se coloca água e vinho. No cálice é colocado o vinho, simboliza Jesus, né? Depois se torna de fato Jesus, e a água que simboliza a nossa participação nesse mistério. Quando o padre coloca aquela gotinha de água no cálice, ele reza uma oração secreta, né? Dizendo: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade, e abençoa aquela água, né? Então os materiais, os formatos, né, são bastante diferenciados. Em celebrações maiores podemos usar até verdadeiras licoreiras grandes assim, que para colocarmos a água e o vinho, né, esta água é colocada um pouquinho no vinho e depois é usada lá para purificar o cálice e as âmbulas, né? Falando em vinho, qual é o vinho que o padre usa na missa? Pode usar qualquer vinho? Pode usar qualquer coisa na missa? Não, não pode, né? Aqui temos o vinho canônico, tá? É um vinho especial para a missa. Por que tem que ser especial? Porque nele não pode ter mistura de conservantes e substâncias estranhas. Não pode ter açúcar, não pode ter nada além de fermentado de uva. Então,
Existem várias marcas de vinho canônico, né? São vinhos que precisam passar por uma análise da igreja para ver que não tem mistura. E aqui também se diz, né, a sua composição e que ele é aprovado por um bispo. Um bispo precisa aprovar, né, dar o laudo de que é um vinho autêntico para a celebração da Santa Missa. É um vinho que não tem álcool, padre? Pelo contrário, é um vinho que tem mais álcool do que os outros, para que ele não se estrague, para que não corramos o risco de oferecer na Eucaristia vinagre, vinho azedo, né, vinagrado. Então, enquanto um vinho geralmente tem 10, 11% de graduação alcoólica, esse aqui, por exemplo, tem 16. Mas acrescenta um álcool no vinho? Não. E sim. Não é álcool de cana, não é álcool, mas é um álcool de um outro vinho. Então, se pega outro vinho e se destila o álcool deste vinho e se acrescenta neste vinho, para que seja álcool de uva e não álcool qualquer, né? E também o doce da uva, o açúcar da uva, é acrescentado aqui de um outro vinho, acrescentado para que seja mais doce ainda. Então é um vinho licoroso, muito doce e bem forte, porque o açúcar e o álcool são conservantes naturais, conservam o vinho sem precisar acrescentar nele outras substâncias. Por exemplo, eu celebro missa todos os dias, né? Eu uso no cálice geralmente uma quantidade de uma colher de sopa de vinho, não mais. Então uma garrafa dessa dura muito tempo, duram muitas missas, dura mais de mês, né? Então, se é um vinho comum, que não tem esse acréscimo do álcool vinícola e do açúcar vinícola nele, o que vai acontecer? 3, 4 dias aberto, ele vai estragar, vai azedar, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos, corre o risco de azedar. E esse não, ele conserva-se por muito tempo. Não pode ter mistura, coisa pura, coisa boa para Deus. E a hóstia, né? Também a hóstia, tanto a hóstia do padre, né, que é maior, já explicamos por quê, né? Quanto a hóstia dos fiéis, aqui estão no pote de plástico, porque por enquanto é só farinha de trigo e água, nada mais, né? Também precisa ser feita de uma farinha de trigo especial, né? Boa, que tem análise de que não haja mistura, não pode ter maisena no meio, não pode ter óleo, não pode ter sal, nada. É apenas farinha de trigo de primeira qualidade e água. 1 quilo de farinha, 1 litro e 800 ml de água, bem gelada. Vai para uma máquina própria que prensa e usa. Por que, padre, que usa hóstia e não usa pão? Bom, isso é pão, né? Não obstante, às vezes não pareça muito, mas é pão. Porque é farinha de trigo e água, pão. Porque isto aqui bem sequinho, né? Se quebra bem sequinho, não embolora, não mofa no sacrário guardado. E o pão comum ou o pão ázimo, né? Ele guardado no sacrário pela umidade, com 2, 3 dias estaria mofado. Mas não é Deus, padre? Sim, mas Jesus, né? Aí está o milagre eucarístico, aí está o carinho de Deus, né? Imagina se na hora que o padre consagra mudasse também o acidente, né? Porque a gente fala, muda a substância, né? A Eucaristia é o milagre da transubstanciação, isto é, quando o sacerdote consagra o pão e o vinho, a substância deixa de ser pão e deixa de ser vinho e se torna o próprio Cristo, seu corpo e seu sangue, né? Mas o acidente, isto é, parece pão, tem gosto de pão, tem gosto de vinho, parece vinho, tem cheiro de vinho. Imagina então se virasse carne humana mesmo, carne de Jesus, humana, sangue de Jesus. Seria repugnante beber sangue humano, comer carne humana. Nós não somos canibais, não é? Então, o grande milagre eucarístico, eu penso sempre este, o milagre da delicadeza de Deus, que sabe da nossa fragilidade, que sabe da nossa limitação e é capaz de mudar a substância e não mudar o acidente. Isto é um Deus todo-poderoso, que não é limitado. Para mudar, ele não tem que mudar tudo. Ele muda a substância. Não é mais pão, não é mais vinho. É Jesus. É o corpo e sangue de Cristo. Mas o acidente permanece. Pão e vinho, aparentemente. Santo Tomás de Aquino vai escrever na sequência de Corpus Christi, solenidade do corpo e sangue de Cristo, assim: se não vês nem compreendes, gosto e vista tu transcendes, elevado pela fé. Posso não ver e não compreender, parece pão, parece vinho, mas a fé faz com que a minha consciência vá além disso. Acredite, gosto e vista, tem gosto de pão, tem gosto de vinho, parece pão, parece vinho, mas eu vou além disso, elevado pela fé. É um milagre, né, que Deus realiza verdadeiramente e só quem tem fé pode crer, né? Por isso a fé é um dom de Deus, peçamos.